Tendo então estudado as funções g, f e j, vamos estudar agora a função k. Bom, nós percebemos ali, né, quando nós estudamos a função g e a função f, que apesar delas serem bastante úteis para analisar os padrões pontuais, essas funções têm algumas limitações. A principal limitação dessas funções é que elas operam em uma única escala de distância. A função g mede a distância do ponto mais próximo, enquanto a função f mede a distância de um ponto aleatório no espaço até o ponto mais próximo. Então, essas duas funções se concentram em uma escala específica, né? Elas trabalham com a distância do vizinho mais próximo, e dessa maneira elas podem não captar padrões espaciais que aparecem em diferentes escalas. Como foi o caso que a gente estava analisando nos últimos gráficos da função j, como nós temos aqui também esse gráfico da função g do padrão regular, onde fica muito claro aqui a uma distância até 2.500, 2.600 metros, nós temos um padrão, depois um outro padrão até os 3.400 mais ou menos, e depois segue um padrão um pouco diferente, um pouco mais próximo lá da completa aleatoriedade espacial. Então, a diferentes distâncias, eu tenho diferentes comportamentos desse padrão pontual. Essa abordagem de escala única da função g e da função f, elas podem muitas vezes não ser suficiente para caracterizar, né, o nosso padrão pontual, principalmente nos casos de padrões mais complexos, onde temos diferentes manifestações em diferentes escalas, como nós temos aqui nesse caso desse padrão regular. Como essas funções não conseguem analisar essas variações que ocorrem em múltiplas escalas, em diferentes distâncias, acaba por se perder informação importante sobre o comportamento espacial desses pontos, como nós estamos vendo. A função k de Ripley surge justamente para superar essas limitações. Ela é muito utilizada. Vocês vão pesquisar, vão ver vários artigos, vários TCCs, dissertações, que utilizam a função k para fazer essas análises de distância. A função k ela vai permitir analisar a distribuição espacial dos pontos em múltiplas escalas simultaneamente, né, diferentemente da função g e da função f, fornecendo uma visão mais abrangente, mais ampla dos nossos padrões pontuais. O que ela faz? Ela mede o número esperado de pontos dentro de uma distância de um ponto típico. E como é que a função k funciona? Ela mede o número esperado de pontos dentro de uma certa distância com relação a um ponto específico e pode detectar tanto os padrões de agrupamento quanto de dispersão, independentemente da escala que nosso padrão pontual estiver. Dessa maneira, ela se torna bastante aplicável para a análise de padrões pontuais complexos, né, onde eu tenho uma diferença de comportamento do padrão de acordo com a escala que nós estamos analisando. Novamente, a definição teórica e o equacionamento dessa função está no nosso livro-texto, e nós vamos partir aqui então para gerar os gráficos da função k. Da mesma maneira que nós temos os códigos para gerar as demais funções, então aqui nós temos a função k. O gráfico da função k é gerado pela função cast no SpatStat, então da mesma maneira que nós fizemos para as outras funções, vai aplicar a função cast, chamando então ali o objeto, nosso padrão pontual. Então vamos gerar aqui um plot para cada padrão pontual, como nós temos feito, e depois vamos gerar um plot único para os três padrões pontuais para a gente conseguir enxergar melhor, né, as diferenças entre esses padrões. Então vamos criar aqui, vamos aumentar aqui a nossa área de plotagem. Ó, da mesma maneira que nós temos para a função g e para a função f, nós temos diferentes métricas aqui na função k, onde eu tenho o k-pos aqui, que completa o processo de Poisson, né? O k gerado caso os dados nessa janela de observação fossem completa aleatoriedade espacial. E temos k-iso, k-trans e k-bord, que são as estimativas da função k do nosso padrão pontual. Então aqui nós percebemos, podemos verificar, que a função k estimada, né, o k-iso, tanto k-iso quanto o k-trans quanto o k-bord, eles estão bastante coerentes com o k-pos, caracterizando de maneira muito clara um padrão aleatório. Vamos ver como é que fica a função k para o nosso padrão regular. Ó, aqui para o nosso padrão regular, então, nós temos de novo a representação da função k da completa aleatoriedade espacial e podemos perceber que todo o valor da função k estimada para o nosso padrão pontual regular, ela está abaixo da linha de referência, nossa linha azul. Na função k, sempre que nós tivermos a função estimada, o valor de k estimado, k-iso, k-trans e k-bord abaixo da linha de referência, então isso caracteriza que os pontos não têm a tendência de se agrupar, pelo contrário, eles têm a tendência de se repelir, de manter a distância entre eles, o que caracteriza então um padrão pontual regular. Vamos agora dar uma olhada aqui no nosso padrão agrupado.
aumentar um pouquinho aqui e gerar de novo. Pode acontecer isso, foi bom ter acontecido também. Por algum motivo deu algum erro aqui no RStudio e ele, né, pede para iniciar uma nova sessão. Não sei se já aconteceu isso com vocês ao longo das primeiras semanas. Se ocorrer, não tem problema, só clica ali Start New Session. Ele vai reiniciar. E aí nós temos que cuidar só para voltar aqui e habilitar de novo os pacotes e carregar novamente os dados. Então, toda essa parte, se tivesse transformação de dados também, né, teria que fazer de novo esse processo. Aqui nós estamos lendo os dados e esses dados já estão no padrão PPP, no formato PPP. Se não tivesse, se estivesse no formato FS, ou no caso da semana anterior que nós tínhamos SPAC Vector, teria que transformar, né, então teríamos que fazer tudo isso antes de continuar a nossa análise. Então aqui carreguei os dados, eles já estão em PPP, e aí vamos lá, função K então, para o nosso padrão agrupado. Vamos aumentar aqui. E vamos rodar. Percebam que para o padrão agrupado o plot ele demora um pouco mais, né? O cálculo demora um pouco mais. E aqui nós temos então o nosso gráfico da função K para o padrão agrupado. Então se demorar um pouco mais no computador de vocês para gerar esse com relação aos outros, tá? Não tem problema, ele realmente demora um pouco mais. Bom, aqui pessoal nós temos uma situação um pouquinho diferente. As funções aqui, KISO, KTrans e KBOR, os valores, eles não estão tão coincidentes no gráfico como estão nos gráficos para o padrão aleatório e para o padrão regular, justamente porque os nossos dados eles estão agrupados. Então, se vocês lembrarem lá do nosso padrão ponto A agrupado, pontos estavam mais agrupados no meio da nossa janela de observação e pontos que estão mais afastados, né, acabam por impactar bastante o valor de K utilizando essas três funções. Mas independente disso, elas estão um pouco mais afastadas, mas mesmo assim estão coerentes aqui, todas acima da nossa completa aleatoriedade espacial. Na função K, todo valor de K acima da completa aleatoriedade espacial, ele caracteriza então pontos mais próximos uns dos outros, que caracteriza então o nosso padrão agrupado. Para finalizar, vamos gerar então os três plots no mesmo ambiente aqui, na área de plotagem. Então vamos selecionar aqui. Então lembrando, né, aqui primeira linha, os parâmetros da plotagem, margens, número de linhas e colunas. Depois vem os plots, então eu estou chamando separadamente cada um. E por fim aqui a configuração do título dos três gráficos conjuntamente. Então vamos selecionar tudo, aumentar um pouco aqui nossa janela e vamos rodar. Eu vou limpar, tá? Porque vai ser um gráfico diferente, tem uma configuração diferente desse, então o ideal é limpar a nossa área de plotagem. Então está limpa, agora rodamos. E aí temos nossa função K para o padrão aleatório, para o padrão regular. E o nosso padrão agrupado vai demorar um pouquinho mais para fazer o cálculo. Mas nós podemos ver então aqui os comportamentos diferentes. Eu vou dar um pause e volto quando ele finalizar aqui a geração do outro padrão. Então nós temos aqui os nossos gráficos da função K para o padrão aleatório, padrão regular e padrão agrupado, na mesma área de plotagem, o que deixa bem mais fácil de analisar e de entender as diferenças aqui da função K com relação aqui a cada padrão. De novo, padrão aleatório acompanhando a linha KPOIS da completa aleatoriedade espacial, padrão regular quando os valores de K estão abaixo da função de referência e padrão agrupado quando elas estão acima da nossa linha azul, linha de referência.